Olá, muito boa tarde pra você de casa. Aqui do meu lado, Aninha. E aí, Cris? Você tá bem? A gente tá de panda hoje, né? Olha aí, tá de branco. faz parte, né? Tá aqui, né? Pessoal, né? Como é que você tá hoje? Que cor você tá hoje? Cris, hoje eu nem vi. Sabe aquele negócio? A cor que eu tô vendo hoje é a cor vermelha da minha conta bancária. Calma, respira fundo que hoje o programa vai te ajudar, tá? Não faz alguns gestos, esse gesto não faz, porque não é pintando a casa, é passando cartão, é o teu inconsciente, não faz esse gesto. Não, nada de passar cartão. Nada. Chega, né, porque abre o aplicativo do banco assim, tem R$0, 0,040, 0. Ainda mais que dia hoje, Cris? Só 28 de julho. 28 de julho. Não tem salário, não tem dinheiro, mas acabou dia 6, que cai dia 5, dia 6 já foi. Dia 6, você diz assim, onde está você, salário? O que aconteceu? Por que me abandonaste? Vai demorar 30 dias para eu te ver de novo. E outra, dá a sensação que é alguém que realmente não gosta da gente, que é nós mesmos. Você parar para pensar, você fala, quem é que fez isso comigo? Como se alguém... Quem é que fez esse cartão? Quem é que esse boleto que chegou aqui? Vai devagar. Foi você mesmo. Aí olha a fatura e faz, não fui eu. Não é possível, esse aqui eu sofri um golpe. Ah, não, pera, lembrei. Foi aquele dia lá que eu comprei um negócio que eu não precisava. Sabe uma dica legal que eu falo sempre para a Silvia? Pega um marca-texto daquele verde-limão, sabe? E coloca bem no nome do dono do cartão. Coloca assim, né? Aí você olha ali, Cristiano Vieira Magalhães. E o que tem? Ela não pode gastar no seu cartão? Não tem mais aqui. Não, aí o responsável... Não, mas na verdade é o dela, né? Eu não quis usar o nome dela até para respeito. Eu estou me dando o exemplo do Você tem Vieira no nome aqui? Tenho. Você também tem? Não, Vieira não. Mas tem alguém que tem aqui, né? Tem? Deve ter uns quantos. Meu é Oliveira, diferente, Oliveira. mas enfim. Mas tudo bem, tem a questão de nome. A gente fala que tanta coisa. Nesse programa aqui, a gente já está falando de nome, de cartão, mas isso. Mas no programa de hoje, a gente vai fazer o quê? Aprender a gastar, investir, organizar nossas finanças, porque a gente veio com reforço hoje. É, porque não aguento mais aquele grito todo dia 5, quando cai salário, que a gente vê o tamanho da fatura e tudo, é o desespero. Preciso gastar menos. Eu preciso parar de gastar. E olha, não é só a gente que está falando isso, não. O pessoal da internet... Adoro esse momento. Não, a gente adora fazer isso, porque mostra o quanto a gente se identifica entre si, né? E quando alguém faz um meme, posta, que todo mundo ri, compartilha, nossa, a sensação de não tô sozinho. Eu não sei quais meses que vão estar aqui, porque eu sou igual você, telespectador. Mas já viu aquele bichinho que grita assim... Já viu ou não? Já. Aquele que é um castor, eu acho que é que ele grita assim... Quando você vê o cartão. Esse aí, especificamente, fizeram uma dublagem nele que ele faz assim... Aná! Aí eu mandei pro grupo da produção, que é a equipe lá do Equipe Família, né? Os meus colegas de trabalho. É assim o dia inteiro. Aná! Aí, ó. O Lucas rindo ali, ó. Eu não sei se você leva um susto com o cartão, mas é mais ou menos assim quando o esposo da Ana dá uma olhadinha no cartão. Vamos ver. Vamos lá nos memes de hoje para nossa tarde aí, Aninha. Gente, eu teria começado a economizar quando era criança, se eu soubesse que a vida era assim. Hoje eu até tento economizar, mas minha mente faz igual aquele filme dos pinguins. Manda gastar. Manda gastar. Ai, gente. Olha, o brasileiro vai ter que ser analisado pela NASA. Não, já precisa, não. A gente é demais. Manda gastar. Nunca mais eu vou ver esse filme agora. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu vou lembrar. Manda gastar. E tinha que começar a guardar dinheiro lá, né? Com 2 anos. Se eu soubesse que se adulto era assim, eu tinha avisado para não crescer. Que negócio, já viu, não? Que será que vem agora? Eu economizando. Olha o meu dinheiro. Vai devagarzinho, ó. Vai gastando devagarzinho. Até começa bem. Mas tu não sabe que a gente não pode guardar 30 conto que o copo do liquidificador quebra? Não é. Só pensa assim, ó, vou guardar. Aí rasga um tênis, quebra um ferro. Não dá pra guardar dinheiro. Não, outra, eu vou até fechar a boca esses dias, né? Eu falei assim, eu tava com a Silvia, né? Eu falei assim, gente, que carro bem bom esse aqui, né, Silvia? O meu carro não estraga. Não pode elogiar. Não tem estraga e tal. Eu falei isso de manhã, né? Quando eu estava indo para a igreja e tal. Que Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que comprou um carro que eu só troco óleo aqui. Aí de noite eu estava no SESI aqui, né? Pertinho, para fazer exercício, essas coisas todas. Fui sair... Bateria, Cris? Bateria. A bateria. É, meu querido, faz parte, ó. Esse eu já vi. Gente, comida japonesa é cara pra quem gosta. Já come chorando. Sendo que eu tinha que economizar, mas tava triste, então eu achei que merecia. Esse negócio de eu mereço... Não, eu vou comprar porque eu mereço. Aí, a Patrícia Pipa e o Lucas Iago, eles têm uma tática entre... Está merecendo? Não tá merecendo, então não compra. Melhor não gastar. Não, e outra, vou dizer uma coisa pra você. A gente usa razões para justificar as emoções. É só hoje. Mas o só hoje vai lá, ainda é só hoje, não amanhã. Não, eu vou gastar porque só se vive uma vez. Eu vivíssimo endividado no outro dia.
Olha as desculpas que dá, meu querido. E vem mais, hein? Alerta, E vem hein? mais. Vamos lá, tem mais Gente, eu acabei de descobrir que eu tenho um problema chamado GSP, que é basicamente gastar sem poder, né? Sem ter dinheiro. Gente, é muito triste. É muito triste. Olha só, a especialista de hoje vai dizer se esse problema, essa doença tem cura. GSP. Será que tem cura? GSP? Não, gostei demais. Gastar sem poder, eu vou usar essa sigla. Olha aí, tá chegando GSP. O pessoal fala que gastar sem poder. Eita, a gente vai aprendendo com o povo, né? Tem mais um meme aqui. Tem mais um, acho que é o último. Você tem que economizar. Eu quero gastar! Olha aí. Um eterno dilema entre a gente tá aí, mesmo. Né? Né? Aquela luta contra a carne, né? Você vai num shopping que tem que ir preparado. Não vá no mercado com fome, não faça as coisas. Mas a gente vai ter hoje uma especialista que talvez você já conheça. Sim. Aqui do programa, ela já começou com a gente. Quem acompanhou o NT Play, com certeza, nunca esqueceu o rostinho dela. Que ela tá sempre. Agora eu quero saber se ele tá merecendo. Tá merecendo ou não tá merecendo, Lucas Iago? Eu tô aqui refletindo se eu tô merecendo ou não, viu? Tô aqui refletindo. Cada meme, eu falei, cara, é a minha vida. É a minha vida. Eu tava lembrando aqui, geralmente quando eu tô na dúvida se eu vou comprar ou não, eu tenho uma tática. Eu ligo pra minha mãe. Falo, mãe, olha, vi uma coisa aqui super legal, mas não sei. Ela fala, ai filho, você trabalha tanto. Eu falei, é isso que eu precisava escutar, é isso que eu precisava escutar. Aí eu vou lá e compro. Aí chega a fatura, eu olho e falo, nossa, acho que eu não merecia tanto não. E a dívida vai. Mas enfim, tá tudo controladinho, mas eu preciso aprender muito hoje também. Eu fico naquela, eu mereço, eu e a Paty. Enfim, dá certo no final, dá certo. O programa de hoje vai resolver muita coisa. Mas, galera, seguinte, hashtag tá por aqui com certeza. E hoje, chegando ao final de semana, já tá pensando o que vai fazer, vai ficar em casa, vai sair, como é que vai ser o rolê? Tem previsão do tempo, vou dar um panorama geral, algumas máximas, mínimas para algumas capitais também. E mais, tá precisando economizar? Tem muito rolê de graça por aí. E hoje eu vou fazer uma agenda cultural aqui, passar algumas dicas para você. Você que tá aí terminando as férias escolares, quer curtir com o filhão e não pagar nada? Vou dar algumas dicas, tá bom? Mas é o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta já, não sai daí. Merecendo gastar, eu não sei, mas merecendo passar uma tarde aqui com a gente, aprendendo sobre como gastar menos, eu sei que a gente tá, né? Com certeza, bora lá. E outra, abre o coração. Eu vou dizer uma coisa para você, a Aninha tá aqui desde o início do Entre Família. A gente sabe o quanto que, por exemplo, na família, a questão financeira é importante. Totalmente. Então não deixa. Hoje você vai ter uma especialista sentada na sua casa para tirar suas dúvidas. Está preocupada com a questão do filho que vai casar. É importante porque 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. E a segunda causa... Finanças. Finanças. A Bíblia é recheada de dicas especiais. Então a gente vai ter um telefone, um WhatsApp para você abrir o coração e tirar todas as suas dúvidas. É isso aí. Se você sofre de GSP também, igual a gente aqui... Gostei demais. Gastar sem poder... Não, isso aqui para mim foi um divisor de águas. Interage com a gente, então, manda uma mensagem no DDD 12 98315 0249. Se tem dúvidas, tem perguntas, quer alguma dica diferente, assim, mais personalizada sobre como economizar aí na sua casa, um problema que você já tentou resolver de 1000 maneiras, mas ainda não conseguiu, a especialista hoje pode tirar essa dúvida. E o QR Code, Cris, acho que tá aí do seu ladinho, ó. Eu acho que é desse ladinho aqui, ó. Quando levanta a mãozinha, tá aqui, ó, aponta esse bichinho aqui, ó, cheio de pontinha, um QR Code. É um nome chique, mas é só um lugarzinho para você apontar a câmera do seu celular, que vai te levar também para o nosso WhatsApp, para evitar de você estar digitando. A gente está aqui para servir você. E para servir você também de informações, porque está todo mundo agora assim, ó, Lucas. Aqui, Lucas. O que vem por aí, Aninha? É hora do hashtag. Já estamos aqui com o hashtag, claro, com algo mais tranquilo para você. Vou falar o quê? A previsão do tempo, chegando no final de semana, sextou aí, claro, passar as informações para vocês. E olha só, temos um mapa mais tranquilo para os próximos dias, sem tantos alertas assim, mas apenas uma atenção para as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. Essa semana passou um novo ciclone por lá, levou muita chuva, mas já foi embora. Mas a alta polar também passou pela região e derrubou as temperaturas. E pelos próximos dias a situação permanece, tanto que tem previsão de geada para Colônia Nova, Bagé e Caçapava do Sul. E olha só, essas condições devem chegar até mesmo a Serra Catarinense. A gente vai aqui para o mapa agora, poder mostrar para vocês algumas das condições. Aqui o mapa geral para a gente poder mostrar como está realmente a situação no momento. O ciclone que passou com esse Bzinho aqui, ó, ele já se afastou do continente, já está bem longe. Ele passou, foi rapidamente, levou chuva, mas já se afastou. Mas gerou, claro, uma frente fria aqui, que ela já avançou, deve estar aqui na altura do Paraná, chegando a São Paulo.
tem muita nuvem por aqui, ainda tem chuva, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas gerou uma alta polar também, que é o frio levando chuva, então ela também já vai se afastando, já vai se adiantando por aqui, chegando no continente, levando mais chuva para cá. Você viu que tem chuva para cá, bastante nebulosidade aqui e também mais ao norte também deixando chuva. Ainda predomina boa parte calor aqui pelo Brasil, viu? Mas a frente fria, ela vai avançar, inclusive deve chegar também até a Bahia. A Bahia também vai registrar chuva até amanhã. Essa frente fria, ela vai avançar legal ainda, chegando ali ao Nordeste. Temos também um alerta para temporais para o norte Santa Catarinense, passando por Blumenau, Balneário Camboriú e chegando até o centro-sul do Paraná, passando, levando em alagamento, ventania e raios. Por isso que tem essa nebulosidade por aqui. Então, lembrando, a baixa pressão, que é o ciclone, já se afastou, já não está mais predominando aqui no continente, mas a frente fria vai avançando essa alta polar. Uma outra coisa eu queria perguntar até para vocês dois, se vocês perceberam que nos últimos dias aqui na região acabou fazendo menos frio de manhãzinho. Não sei se vocês perceberam, está mais tranquilo, tanto que eu estou vindo até sem blusa para trabalhar. O pessoal geralmente fala, Lucas, cadê o frio? Tá tranquilo, tá mais tranquilinho. Vocês perceberam isso daí pelos dias que passaram? Aqui não tem como perceber, sabe por quê? Porque claro que tem, porque aqui é muito frio ao novo tempo. Você está aqui, ó, a 8 minutos onde eu moro, está uma temperatura, eu acredito que dá uma diferença de uns 2 graus, porque aqui a gente chama lá no sul de cerração, né, essa neblina. Então aqui está mais friozinho. E aí tem um efeito cebola, né? Você vem com casaco, de tarde está quente e à noite está friozinho de novo. Só que agora está mais gostoso de manhã. Então eu estou sentindo para sair de casa. Sabe onde é que você sente isso? No chuveiro. No chuveiro. Se tá mais fácil ou mais difícil de sair debaixo d'água quente. Hoje eu vi só com camisa jeans e não precisei de casaco, de nada. Realmente tá dando para notar, Lucas, que o inverno tá meio esquisito. Tá, mas o que acontece? Lembra que eu já expliquei também sobre a questão de que aquela alta polar que acaba impedindo a formação de nuvens de chuva, tem uma manta ali, aquela panela que tampa e não deixa realmente formar chuva, ela diminuiu, perdeu força e por aqui pela região já tem mais nuvens sendo formadas. Então, durante o dia, o calor vem e como tem nuvem, ele não consegue ir embora de madrugada, então a temperatura fica mais tranquila. Então, de manhã não está tão frio assim, mas no final de semana deve mudar principalmente aqui na região. Tanto que agora a gente vai para um outro mapa aqui para poder falar sobre as máximas para algumas capitais. Amanhã eu sei que vai rolar bastante alguns eventos aí, Posso pedir para voltar para uma outra tela que a gente tem, para eu poder mostrar as máximas? É uma outra tela do hashtag, que eu vou colocar algumas capitais, mas para amanhã. Essa daqui mesmo, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o domingo também, para você já ficar ligado o que vai acontecer. Mas nessa daqui eu já adianto para amanhã, porque é o seguinte, em Porto Alegre a máxima fica em 17 e a mínima de 7. Ainda continua frio, vai ter sol, mas com poucas nuvens por lá. Já em Floripa, o que acontece? Máxima 18 e mínima de 13. Vai estar mais fechado por lá. Ainda a gente acabou falando que tem condições de chuva para aquela região, então permanece fechado por lá. São Paulo também, máxima de 21 e mínima de 15. A frente fria vai passar, vai trazer chuva, mas não vai ser tão grande assim, vai ser em pontos isolados. Aquela história de que chove em um canto, não chove no outro, você pode estar num canto e falar, ó, choveu por aqui, e o seu amigo falar, não, por aqui não choveu. Mas vai ser bem pouquinho por lá, tá bom? Já em Campo Grande acontece 29 de máxima e 17 de mínima. Em Rio Branco, 34, super calor por lá. E inverno. 22 de mínimas. 34, faz tempo que eu não vejo 34, eu não sinto 34 graus assim, mas por lá sempre quente. A gente continua agora falando um pouquinho sobre domingo. Domingo o pessoal vai querer sair para um parque fazer alguma coisa, também tem previsão. Então pode colocar o mapa com as máximas para domingo, a gente dá uma rodada aqui no Brasil com outras capitais. Pode colocar aqui na tela para a gente ver. Aqui, ó, máximas para domingo. Temos aqui, ó, Curitiba temos aqui o 18, Rio de Janeiro com 24 graus, já em Vitória 29, vindo aqui para Goiás com 32, temos aqui em Aracaju 29 graus. Já vamos para São Luís 33, temos em Belém 33 também, já pulando aqui para Manaus 33, a casa aqui dos 30. Mas 36 em Cuiabá, sempre muito quente por lá, né? Então continua nessa questão aqui também. Aqui o mapa geral para você ficar ligado como fica domingão, correr para os passeios aí, se vai sair de casa ou não, como vai levar blusa ou não. Mas seguinte, eu ainda volto hoje aqui no nosso hashtag para poder passar uma agenda para você. O que vai acontecer no final de semana? Lucas, vou conseguir passear ou não? E o mais importante, economizando, já que estamos aqui nessa pegada hoje, aprender realmente a economizar e às vezes entender que a gente não está merecendo tanto, daqui a pouquinho eu trago algumas dicas para você aqui no hashtag de uma agenda cultural. Boa, Lucas. Merecendo passear a gente tá, não tá merecendo se endividar para passear, né? Exatamente. Depois o passeio acaba e fica a culpa. Verdade. Depois sabe o que acontece? Um boleto vai querer passear na sua casa.
E às vezes ele fica. E eles chegam primeiro do que o salário. É verdade. Ele pode dar filho, tá? Traz os juros, e aí, enfim. Misericórdia. Tem algumas outras siglas Deu até para alergia. você. Não. É o GSP, né? Não. Gastar sem poder, a gente vai tirar essa sigla da gente aqui. Com certeza vai te ajudar a sair do vermelho, a poder parar de gastar de forma desnecessária. Vamos avaliar isso, vamos mergulhar, porque a gente tem uma especialista aqui conosco. E ela já vai poder dar um tchauzinho para você. Kathleen Brito vai estar com a gente a partir do próximo bloco. Ela que é a apresentadora do programa Saldo Extra e educadora financeira, mais do que gabaritada para ajudar a gente com o nosso GSP. Vou chegar no Natal, olha, com dinheiro no bolso. Tomara, isso não é milagre, é organização financeira. É isso aí, não sai daí não, a gente volta rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, felizes da vida de ajudar você, né? Hoje vai ter uma história muito bacana em relação a alguns pontos específicos da cultura familiar. Como você já viu, a nossa especialista já deu um tchauzinho para você e agora ela está aqui com a gente, a Kathleen. Ela que já teve até quase um outro nome, ganhou esses dias aí, mas agora... Nossa amiga Kelly, bem-vinda. Kathleen é um nome não tão comum, né, no Brasil, então eu tô acostumada a escutar de tudo. Já escutou de tudo mesmo. Já. Escrito com 2 L's, um Y e Teve vários uma vez, até no aeroporto, que botaram um P e ficou Kathleen. E aí ficavam me chamando Kathleen, e eu tinha que ir porque, né, estavam falando de mim, supostamente. Importante que você entendeu que era você, né? E te chamaram e deu tudo certo. Mas a Kathleen, para quem não sabe, a Kathleen. Pode ser, vou responder de qualquer jeito. Até Suelen aqui no Novo Tempo me chama. Suelen, é verdade. Suelen? Sim, o Leite chama ela de Suelen. É um apelido que ele me deu e eu respondo. Ele me manda e-mails escrito Suelen e tal, e eu sim e tal. É isso. Gente, mas você já conhece ela com um nome normal, aqui não de Suelen. Já participou do nosso Entre Família, faz um trabalho muito bacana como diretora. O Saldo Extra, né, que ela herdou aí do pastor Toninho de longa data, faz um trabalho muito bacana com a web e hoje está aqui para nos ajudar, né? Tem uma experiência vasta, é aquela pessoa que você vai pedir dinheiro emprestado. Então, obrigado por vir aqui, viu, Kathleen? Pode pedir dinheiro emprestado? De jeito nenhum, não sei de onde ele tirou isso, jamais. Dar conselhos eu posso dar, agora dinheiro cada um no seu quadrado. Já mostrou pro que veio. Dica financeira, não tô aqui Não empresta dinheiro. Meu pai fala direto, você vai emprestar dinheiro? Pensa se você tem e não vai precisar que devolva. Isso. Porque você pode escolher 2 maneiras de perder a pessoa que pediu emprestado, seu cunhado, sua sogra, seu sogro. Tendo dinheiro ou sem dinheiro. É melhor perder tendo dinheiro. Porque ele vai ficar com raiva que você não emprestou e vai sumir. Depois ele não vai devolver e vai sumir também. Então é melhor perder sem ter perdido dinheiro. Olha aí. Dica financeira. Dicas financeiras com Jocélio Passos. Mas enfim, não só temos a Kathleen aqui, como temos alguém que se curou do GSP. Você não está entendendo. A Renata tinha essa doença e hoje a Renata não tem mais. A Renata faz que é jornalista, é repórter do Fé em Ação, não é isso? Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Cristiano, por onde a gente começa então? Vou deixar você escolher. Olha, eu vou dizer uma coisa, estamos aqui, a questão da história, mas eu não vou deixar passar, que eu achei muito bacana. A Renata ter vindo com essa roupa maravilhosa, com sofá. Ele não ia perdoar, né? Ele não ia. Veio disfarçada do sofá. Ela veio disfarçada. Não falei nada, foi a Kathleen que falou que você veio disfarçada. A gente fala nos bastidores. Sobrou pra mim, né? É claro que é culpa sua, Cris. Brincadeira, mas é porque é íntima aqui, é da casa, então a gente brinca. Todo mundo prata Eu da acho que a casa. gente, antes, até para a Kathleen poder analisar a situação, já nos dar uma dica, a gente podia conhecer um pouquinho dessa história da relação sua com o dinheiro e tal, com a família, um recado de um pai que teve uma visão que você trouxe para a vida. Conta um pouquinho para a gente, Renata. Então, gente, eu estava ali na minha fase de estágio, e aí eu me lembro que eu consegui um estágio num valor que, só dando um exemplo assim, era na época pagavam mais ou menos uns 400 para estagiar e eu conseguia o dobro do valor que me pagavam na época. E aí eu achava que eu estava cheia da grana e eu ia comprando, passando no crédito. E aí precisei comprar um óculos. Gente, eu me lembro como se fosse ontem. O óculos era 700 e pouco. E aí eu falei, eu vou passar de novo no cartão, eu vou parcelar. Aí eu fiz mais ou menos umas 2 parcelas de 300 e pouco. E aí eu estava com óculos lindo, belo, maravilhoso. No outro dia, não deu certo o emprego, descobriram uma situação lá no trabalho. E aí mandaram um monte de gente embora, entre elas eu, né? E agora? Para chegar pro meu pai, como é que eu ia pagar essa fatura, gente, socorro! Aí eu falei assim, e muito sem graça, né, de conversar com meu pai, falei, pai, perdi emprego, como é que eu vou fazer agora e tal?
E o dinheiro já tinha ido embora. Porque como eu passava muita coisa no cartão, então quando eu recebia meu dinheiro era só para pagar o cartão, a fatura do cartão. Então eu nunca tinha nada, só o dinheiro tudo para o cartão de crédito, tudo para o cartão de crédito. Aí ele olhou assim, morrendo de vergonha, e falou, minha filha, eu vou pagar para você. E aí ele sentou comigo e falou, olha, não tem como você viver assim. Ele foi conversando. E aí eu fui entendendo. E outra coisa é que eu sempre via minha mãe empreendedora e meu pai, quando eu me entendia por gente, por questões financeiras, a referência que eu tenho dele é sentado na mesa de casa, anotando no papel todos os gastos e o dinheiro que ele ia separar. Então, ele sempre teve essa relação com o dinheiro. E minha mãe, a relação do dinheiro com ela era aquele de que ela tinha que comprar, ela juntava dinheiro para comprar à vista, porque ela queria um desconto e porque ela não queria nada parcelado. Só que meu pai tinha uma relação diferente com o dinheiro, então ele parcelava as coisas, porém, com valores sempre pequenos, para que a fatura do cartão de crédito não comprometesse a renda dele. Então, ele chegou, conversou comigo e falou, minha filha, se você quiser, eu te ajudo a administrar seu dinheiro. E eu pensei assim, nossa, mas, poxa, olha a minha idade, meu pai administrando o meu dinheiro, não vai dar certo, não. Porque eu queria, né? Eu sempre busquei essa independência financeira. Então, poxa, agora eu vou ter ali a figura do meu pai para administrar meu dinheiro. Não, eu preciso resolver isso na minha vida. E ele me ajudou. Então, ele pagou o óculos para mim, mas eu fiquei com aquela sensação, assim, de, poxa, não vai dar. E quando eu saí de casa, eu pensei assim, nossa, agora eu tô saindo de casa, eu já sou independente financeiramente, agora eu tenho um lugar, eu tenho as minhas contas. Não vai ficar legal ligar para minha casa e dizer, nossa, mãe, estou passando necessidade. Help. Socorro. Então, isso também me causava, assim, aquela sensação de que eu não quero passar por essa situação. Para mim, era uma situação muito difícil, muito por conta da vergonha que eu passei quando eu estava lá no meu estágio, perdi, e tive que pedir essa ajuda para meu pai. Meu pai, claro, em nenhum momento me humilhou, nada parecido, não me deu nada, mas ele sentou comigo e conversou e falou, olha, minha filha, você tem que comprar assim. Ele, na verdade, eu posso dizer que o meu pai foi meu professor de educação financeira numa época em que a educação não tem educação financeira Sim. nas escolas. Na verdade, a gente nem tem, né? A gente necessita disso. Mas ele foi isso para mim, Renata, essa referência. Eu, só de ouvi-la assim, eu já percebi várias coisas. Acho que a Kathleen também ia balançando a cabeça assim, ó. Porque existe muita sabedoria na experiência. Mesmo o pai dela não tendo nenhuma formação, nada, mas ele tinha experiência. E uma coisa interessante, Cris, é que a educação, né, educação no geral, falando de educar crianças, não termina na infância. Veja que mesmo depois de grande, a Renata ainda recebeu ali, de certa maneira, não deixou de ser uma educação também, Sim. né? O pai já não botava mais de castigo nem nada, mas ajudou ela a reparar o erro, a resolver aquela questão. Pai e mãe é muito bom quando dá esse suporte pra gente, mas deixou a lição ali para ela. Eu queria que você fosse pontuando, antes da gente continuar a história da Renata, o que teve de certo ali, que você foi escutando, que eu só via você fazendo assim, ó. O primeiro ponto que eu estava prestando atenção é ela falando como que era a relação dos pais com o dinheiro. Porque quando a gente é pequeno, isso faz total diferença. A gente acha que não, mas a gente está absorvendo tudo. Igual você falou, a criação é na infância e continua, mas na infância é o mais importante. Então, ela falando que os pais, apesar de, né, não serem educadores financeiros, tinham uma forma de lidar com o dinheiro que era positiva, né, que estava ali controlada. E, com certeza, isso contribuiu para ela conseguir reparar o erro de forma rápida. Porque, se fosse uma família toda desestruturada financeiramente, provavelmente você ia perpetuar isso por muito mais tempo e não resolver assim do nada. Porque as pesquisas hoje em educação financeira mostram claramente que a relação que você tem com o dinheiro hoje está muito, muito intimamente ligada com a forma como você aprendeu isso na infância, como você viu seus pais lidarem com o dinheiro, e aí a gente geralmente leva isso para frente. Então, faz todo sentido o que você está falando, né? De conseguir recuperar rápido, porque ela viu que na casa dela tinha como fazer isso, né? Existia uma estrutura para que isso acontecesse. Então, é isso. Se você não teve essa educação financeira na infância, aí você vai ter que correr atrás do prejuízo já mais adulta, né? Talvez com terapia, se for uma coisa mais séria, mas se não, você sentar e falar, não, eu sou adulta, eu consigo, né, recalcular aqui a rota em relação ao dinheiro. Mas a infância faz muita, muita diferença. Dificulta, mas não é um destino, né? Não é exatamente. Né? Vocês têm um ponto de partida diferente, depois uma construção para você poder ter direcionamento. E aí que eu queria falar com você, falou sobre relacionamento, a gente teve até um especialista que falou que ele estava dando um atendimento a um cliente e que, na verdade, normalmente quando você tem dívidas, você busca um empréstimo. Só que você ainda não tem sabedoria para lidar com o valor que você está tirando, você não tem noção de juros, você não tem um glossário, porque talvez você não veio de uma família que tem esse contexto. Então, muitas pessoas de casa, olha o que aconteceu aqui.
com a Renata. O pai ajudou financeiramente, mas ele fez um investimento de sabedoria. Então aí que ele disse, olha, é por aqui que as coisas funcionam, essa forma. Hoje é uma mulher, né, independente, tem as suas contas, tenho certeza que vai dar um ponto de partida dessa escola que ela teve de casa, mais as coisas que ela aprendeu na família dela para poder lidar com essas questões. Aí que eu queria perguntar, se nós temos agora aqui, Ketrin, alguém em casa que está endividado, a primeira coisa que essa pessoa está, se ela tivesse, talvez ela não tem crédito, mas se tivesse, ela iria ao banco. E o risco de você não ter visto o programa Entre Família, porque hoje você vai aprender, né? De você ir às cegas buscar um dinheiro, ou até ir ser aquele que vai bater na porta do vizinho, vai pedir emprestado, porque você tem um desespero, porque você não tem a sabedoria. Como que a gente tem uma dívida e precisa de dinheiro, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho que pensar, né, para buscar, né? Eu sei que o programa hoje você vai decorrer, mas o risco de lidar com o dinheiro sem ter essa sabedoria de como lidar. Aí são 2 pontos, né? Primeiro, você precisa descobrir a raiz do seu problema. Por que que você está com dívida? Quando eu estou falando de dívida aqui, eu não estou falando de uma pessoa que parcelou coisas e continua pagando, né? No caso do seu pai, que tinha parcelas menores e que cabiam no orçamento. Isso não é dívida. Estou falando aqui de gente inadimplente, né? Que não está conseguindo pagar as próprias dívidas. Então, uma pessoa que está nesse estágio, ela tem que parar e antes de tentar entender de juros, de educação financeira, ela precisa ver a raiz do problema. Por que que eu cheguei nesse passo? Essa dívida foi por conta de algum problema que eu tive na família muito grande ou não? Foram as pequenas coisas que foram se acumulando? Porque hoje no Brasil, a maioria das dívidas, eu esqueci a porcentagem aqui, não sei se era 65%, algo nesse valor, das dívidas que os brasileiros têm são de eletrodomésticos, de eletrônicos, de roupas, acessórios. Então, são dívidas que seriam evitáveis. Por quê? Porque a pessoa não teve educação, não para refletir qual que é a relação dela com o dinheiro e aí sai vivendo de qualquer jeito. Então, o primeiro passo é, por que que eu criei essa dívida? Foi baseado em quê? Em alguma falta que eu sentia? Porque quando a gente está falando em comprar, a gente está falando da sensação de prazer. Né? A dopamina que joga no cérebro, igual quando a gente faz uma atividade física, por exemplo. Depois você sai da academia, você está feliz. Você vai morrendo de raiva, né? Mas depois você fica feliz. Por quê? Né? Veio a dopamina. Mesma coisa quando a gente compra. Dizem que demora 2 segundos, assim, que você compra, para a sensação de prazer vir. Então, tem gente que está viciado nessa sensação de prazer. E aí, por quê? Porque aí tem um monte de fatores que não dá para a gente generalizar. Mas, geralmente, são 2, que é o psíquico, né? E o social. O psíquico aquilo ali está suprindo uma falta que a pessoa tem, no sentido de, não sei, talvez perdeu alguém da família e aquilo, né, gerou um vazio muito grande nela e ela tenta compensar comprando, gerando pequenas sensações de prazer. Ou mais social. No Brasil hoje, ou no mundo, na verdade, como que a gente olha para uma pessoa que tem mais dinheiro? Você acha que a pessoa é mais importante, né? Ó, fulano ali cheio da grana. Aí começa a reparar na pessoa, né? Como se ela fosse mais do que os outros. Então, a gente quer essa sensação de pertencimento. Né? Não, eu quero fazer parte desse grupo que tem mais, ou que tem tal coisa específica. Ou talvez a questão de merecimento, eu mereço. Não, é porque eu mereço, mas eu trabalho tanto. Não é só você, né? Tipo, todo mundo trabalha. Até que ponto você vai nesse eu mereço? A questão da recompensa. Então, assim, tem inúmeros fatores que podem estar levando uma pessoa a gastar dessa forma, a se endividar. Então, ela precisa voltar, autoconhecimento, se falar assim, não estou entendendo o que está acontecendo, procurar realmente um especialista para ajudar nessa questão. E aí, o segundo passo, buscar a educação financeira. O que eu vou fazer para quitar essa dívida? Olhando aqui, qual que é o primeiro passo? Eu vou negociar? Como é que funciona esse negócio de juros no Brasil? Tem uma outra forma de eu fazer isso? Então, assim, são vários fatores. Então, não tem para onde correr. Você precisa se conhecer e entender basicamente a educação financeira. Você não precisa ser um especialista, né? Tá na bolsa de valores aí operando todos os dias, mas você precisa saber o mínimo para você reverter esse jogo. Mas sem aqui, ó, não vai. Eu queria, antes da gente voltar, Cris, para perguntar para a Renata quem que ela é com dinheiro hoje, né? Como que é a Mana com dinheiro agora? Eu queria perguntar ainda para a Kathleen, na história da Renata, a gente vê que ele faz parcelas, né? O pai dela faz parcelas, mas parcelas menores.
Provavelmente porque, assim como você é aí desse lado, quando precisa fazer uma compra grande, a gente está falando aí, eu tenho um sonho de ter uma geladeira. E aí a minha acabou de pifar, não vale a pena consertar, não tinha me planejado bem para economizar e comprar, mas eu consigo fazer parcelas, de repente dividir aí em até 12 vezes, né? E parcelinhas menores para conseguir encaixar e comprar minha geladeira duplex, tal, frost free, pipipipopopó, adoro minha geladeira boa. Não tem condição de juntar agora, precisa fazer a compra, vai parcelar. Qual é a diferença ali daquela compra entre ser um potencial compromisso, vou pagar bonitinho, e uma potencial dívida? Como que eu posso identificar, não, mesmo parcelando, é melhor não comprar agora, é melhor dar outro jeito, enfim, como que faz essa diferença? Primeiro eu vou falar o ideal e depois eu vou falar essa situação específica que você está falando. O ideal, ao meu ver, é você não parcelar coisas assim, menores, entre aspas, né? A gente vai ter que financiar aí, talvez uma casa, um carro, né? Não deveria, mas eu entendo a necessidade. Geladeira, eu diria assim, o ideal seria não parcelar. Era se você quebrou sua geladeira e é uma emergência, a gente tirar da reserva de emergência, que é o que a gente fala em educação financeira, que são aqueles de 6 a 12 meses dos seus gastos mensais, que você tem guardado, né, no Tesouro Selic, geralmente, e aí teve um imprevisto, você tira de lá. Mas é claro, a pessoa está começando, ela não tem a reserva, ou a reserva dela não está completa, não dá para tirar e tal. Existem essas outras questões. Então, o que o pai dela fez é o correto. Ele não comprometia o orçamento final dele, da casa, não é assim, vou parcelar e depois eu vejo como é que eu pago. Era, não, eu sei que dentro do meu orçamento eu posso separar tanto para o cartão de crédito e desse tanto pode ser para a geladeira e aí eu vou pagando aos poucos. Então, essa sim é uma opção que a gente está no Brasil, a gente sabe da realidade da maioria dos brasileiros, não dá para fazer tudo à vista, pelo menos nesse começo da caminhada da educação financeira. Mas eu diria para realmente essa parcela ela ser a menor possível, né? E tentar com o mínimo de tempo possível. E o mínimo de juros. Exatamente. E também você vê, você não sabe o que vai acontecer nem mês que vem, que dirá daqui a 12 meses. É diferente um concursado parcelar em 12 vezes e uma estagiária parcelar em 12 vezes, né, Renata? O que será que ela aprendeu, Cris? Não, eu queria até falar para ela do privilégio que ela teve no início. Exatamente. E outra, eu não tive. O meu pai é um amoroso, mas ele não me passou a educação financeira, me passou o que ele tinha. E eu tive sérios problemas mais à frente. Então, eu queria falar do privilégio que ela teve no início de uma jornada, porque poderia ser uma bola de neve. E o pai teve essa sabedoria. Como é que foi receber esse presente ali, né? Logo no início para sanar uma dor e a partir daquele arranhão ter evitado um corte maior na sua vida e os benefícios que você teve agora com a sua maturidade, né, essa linha profissional. Conta pra gente esse divisor de águas. Realmente, Cris, foi um privilégio e quando eu paro para pensar, eu percebi que eu não soube usar desse privilégio. Porque depois, meu pai ele foi me orientando, minha filha, você sempre tem que ter alguma coisa guardada, você precisa reservar o seu dinheiro. Minha mãe também sempre falando, e eles têm essa cultura. Eu lembro que meu pai, ele pegava, separava o que ele precisava guardar, colocava no envelope e escrevia lá. Sempre muito assim, né? Muito manual. Ele colocava lá, tipo, emergência, alguma situação. E aí, quando ele tinha um problema de saúde, ele já tinha aquele valor que ele podia ir lá consultar. E eu observei. Só que eu também tive muita dificuldade, então eu fui me atropelando. Eu fui aprendendo, fazia, uma hora dava certo, outra hora não dava. Até o que eu tenho hoje. Como é que na verdade, eu ainda sofro um processo de construção. Por exemplo, quando você estava falando, essa questão de desejo, né, de ir lá, de comprar. Quando eu saí do Pará e mudei para outra região, o que eu percebi? Que lá no Pará eu tomava muito açaí, porque é uma característica lá da gente, né? Então, se eu estava triste, eu tomava açaí. Se eu estava feliz, eu tomava açaí. Se eu estava ansiosa, tudo era... Deixa eu só apertar sua mão. Eu amo açaí, estamos juntos, tá? É verdade. Ninguém larga a mão de ninguém. E adorei as suas dicas que você me deu sobre açaí aqui. Tá bom. Tá? Não só isso. Porque eu passei, eu acho que mais de 20 anos da minha vida sem conhecer açaí. Tá vendo? Eu me perguntei como que eu fui conhecer. Como você viveu? Pois como eu vivi antes de ter Aí conhecido fica a açaí. questão, como foi que eu fui viver sem açaí, gente? Quando eu fui morar, primeiro morei lá em Minas e depois vim pra cá, né? E aí eu lembro que nos primeiros 3 meses foi muito difícil para mim, porque eu não tinha o açaí. E eu falava, e agora? Aí eu começava a comprar as coisas. Então, se eu estava triste, eu começava a comprar. E não era só comida, não. Eu começava a comprar roupa, eu começava a comprar as coisas, porque aquelas coisas iam preenchendo aquele sentimento. E olha que era algo de comer, né? Então, eu preenchia com outras coisas. E eu percebi, gente, eu estou extrapolando meu orçamento
por conta de uma falta que eu estou sentindo de algo que eu não tenho aqui. E aí eu falei, não dá para ser assim. E mais uma vez eu fui tentando voltar a me entender, eu preciso substituir o que é que dá para fazer, o que não dá. E aí, bom, então se eu tenho desejo de tomar açaí, agora, né, como é que eu faço? Descobri um local aqui perto de Jacareí que vende açaí. Vou todo dia tomar quando eu quero? Não vou. Então eu reservo um dinheirinho para pelo menos uma vez no mês eu conseguir ir lá. Então, eu tomo meu açaí, eu não me comprometo financeiramente e, ao mesmo tempo, eu consigo fazer as minhas coisas. Então, eu tento ajustar. Por exemplo, se a compra for um valor muito alto, eu tento, e se eu tiver a possibilidade de esperar, eu tento juntar meu dinheiro, eu junto quanto eu posso, vou lá e compro à vista, porque eu vi minha mãe fazendo muito isso. E se eu percebo que eu preciso de algo que é urgente, mas eu não quero mexer na minha reserva. E eu posso parcelar isso num valor que não vai me comprometer financeiramente, a questão do meu cartão de crédito, então eu vou lá e parcelo. Então eu vou lá e compro. Vai ser uma parcelinha baixa, R$50 todo mês, eu me permito. Porque R$50 está tudo certo. Mas eu também sei que essa não é a realidade de todo mundo, né? Muitas das vezes as pessoas, elas precisam, elas têm a necessidade, mas eu quero dizer que e eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada, porque eu tenho o meu salário, eu não tenho, por exemplo, filhos, eu não tenho que bancar uma casa, então o meu dinheiro é basicamente para mim, para as minhas necessidades, então ele vive para mim. E claro que eu retiro o que é de Deus, eu retiro lá das minhas necessidades, mas é para mim. E eu sei que tem muita gente que tem um contexto familiar em que precisa cuidar dos pais, que precisa cuidar dos filhos. Eu lembro de uma época que meu pai falava que todo o salário que ele ganhava era para colocar alimento em casa e comprar os remédios para os pais, e não sobrava nada para ele. E aí eu lembro e falo assim, Senhor, hoje eu tenho a possibilidade de usufruir do meu dinheiro, então eu quero poder. E outra coisa, eu tenho muito medo, eu vou ser sincera para vocês. Como eu estou só aqui, eu estou longe da minha família, eu tenho medo de precisar ter algo e não ter dinheiro para comprar aquilo, porque eu simplesmente me desestabilizei por completo. Então, eu tenho esse medo e eu já vi amigos meus que foram morar sozinhos e que passaram por essa experiência. Então, quando eu observo, eu fico pensando assim, eu não quero passar por isso. Então, às vezes, eu deixo de comprar algo, mesmo eu desejando muito, por medo de sofrer, por medo de faltar, por medo de não ter condições de arcar, por medo de ficar numa situação difícil, assim. E o problema dessa situação difícil, que eu vivi lá quando eu era mais nova, é que você vive aflito, você fica nervoso, você faz suas coisas assim, pensando, meu Deus, e agora? Você acorda com aquele pensamento, eu tenho que pagar, eu preciso resolver isso, e aí parece que você também não vive, não consegue aproveitar. Tem duas coisas muito importantes disso tudo que a Renata está falando. A primeira é que se o dinheiro está te gerando, é o único responsável por te gerar prazer, ou também te gera muita angústia e ansiedade, não é ele que está servindo você que está servindo a ele. Ele começa a mandar e ditar o ritmo da sua vida, e isso não é legal. E a segunda, Cris, é que a gente não está falando de valores, a gente está falando de princípios. Então, veja que aqui, com um pouco que a Kathleen, a Renata e a gente conversou, a gente aprendeu coisas que se aplicam a praticamente qualquer realidade. Veja que na fala dela, ela diz, eu tenho o privilégio hoje de ter o dinheiro que eu consigo administrar e é para mim. Mas nem todo mundo tem essa condição. Conversamos sobre o pai dela, que já tinha uma outra realidade e que nem por isso estava endividado. Acho que compreender o estilo de vida que eu tenho, o padrão de vida que eu tenho e o que eu consigo fazer com o recurso que Deus me dá enquanto mordomo, eu consigo aplicar esses princípios independentemente do valor de parcela, do valor do salário, enfim. Muito, muito especial, né? Olha aí, a gente não tem uma fórmula para cada um. A questão é entender disso e pegar essas ferramentas e aplicar. Você de casa está com dúvida? DDD 12 983 15 0249. Cris, o que vem que eu estou ansioso aqui? E a dinâmica não vai ter hoje, porque eu sempre vejo o programa e eu estou com saudade até do Carlinhos, que eu não vi esse homem hoje. E aí? Tem dinâmica demais e é quiz, hein? Eu, você e a Renata vamos responder aqui, baseado nos nossos meros conhecimentos teóricos e aleatórios. E a Kathleen vai dizer, não, essa daí não é a resposta certa, ou essa é a resposta certa. Vamos ser avaliada hoje? Vamos passar vergonha com a gente mesmo. Não, mas eu não quero passar vergonha sozinho, não. A senhora é de casa, o senhor também vai responder na sua casa, porque a Kathleen vai responder, tá? Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Feliz da vida de aprender com você questões financeiras. Hoje a gente sai do vermelho, aprender, ó... Tá curado? Cura uma coisa muito ampla. Vamos aos passos, cada processo, que agora a gente prometeu uma dinâmica muito importante, no qual nós seremos avaliados junto com o povo de casa, de algumas situações específicas, e nós, como leigos, vamos dar... Não, estou torcendo para as perguntas serem mais ou menos assim. O céu é de que cor? Azul?
Roxo, não, mas preto? Essa pergunta é bem complicada. Sim. Não, então, é que se for umas perguntas... Que com essa poltrona, tô torcendo pra ser assim, pra não passar muita vergonha. Eu já posso acertar. É da cor da blusa da Renata. Aí, boa. Acertei. Tá aqui. Peguei, valeu. Então é o seguinte, gente, aqui no Carlinhos vai aparecer cada uma das perguntas, né? Nosso quiz aqui que as meninas montaram pra gente. E a gente tem que responder ou escolher qual alternativa responde melhor a cada frase, tá? Obviamente que a nossa especialista já sabe a resposta certa, né? Nós que não sabemos. E temos aqui que opinar o que a gente faria se nós estivéssemos naquela situação. Beleza, Cris? Vamos lá, Carlinhos, então. Mas eu mereço. Essa era bom o Lucas responder. Eu mereço. Letra A. Não merece, não. Só fez sua obrigação, nada de mimos. Letra B. Merece tudo. Vai, se presentei com gosto. E letra C, merece sim, coloque seus sonhos de consumo como meta. Ai, gente, essa tá fácil. Eu sei a resposta certa e eu sei o que eu faço. Eu sei também. Mas são duas coisas diferentes, a resposta certa e o que eu faço. Hoje eu estou mais alinhado. Eu escolho a C, né, que a gente merece muita coisa, sim, que a gente não pode se tirar. Eu acho que a gente tem que se colocar no nosso orçamento de forma adequada, porém, né, a gente tem que colocar, inclusive, um pacotinho para sonhos. Posso fazer uma confissão? Eu sei que a maioria das pessoas que assistem a gente, que sofrem de SP, elas vão mais pelo caminho da letra B, né? Compra, mereço. Mas eu sou muito a letra A. Eu sinto que eu deveria me presentear mais. Eu sou do time, não fiz mais do que a minha obrigação, tá ali, ó. O dinheiro só tem para as necessidades. Quando eu vejo, mas o que eu comprei de diferente? O que eu aproveitei esse mês? Nada. Tô mais rica? Não, só tô mais triste. Então eu acho que eu também preciso de mais equilíbrio. No caso aí, eu também acho que eu sou mais A, querendo ou não. Calma quieta e segura. Não é para dar resposta? Explicação. Faltou a Renatinha. E você, Renata, onde é que você tá hoje? Eu tô olhando aqui, gente, porque eu fiquei assim entre a A e a C. E eu acho que dependendo da situação, eu sou uma mistura dos dois. Porque eu digo assim, não mereço, né? Não mereço. Só que eu posso colocar ali meus sonhos de consumo, só que eu não sei, né? Alguns sonhos que eu tenho. Então, eu abdico disso aqui para correr atrás de alguns sonhos que eu tenho. Só que em alguns momentos eu digo, poxa, eu mereço sim, trabalhei bastante. Então, eu quero me dar essa possibilidade. Então, eu fiquei meio assim, né? Eu acho que depende da situação. Ou eu vou no A, ou em algumas situações eu iria no C. E aí, Kathleen Brito? Como eu disse, eu também na vida, eu acho que eu sou mais o A, mas com certeza a resposta é C, porque a gente está vivo e a gente de fato trabalha e merece um pouquinho, mas realmente ele precisa estar dentro das suas metas, ele precisa estar dentro do seu orçamento. Então, o que eu vou falar aqui, o que eu faço na minha casa com meu marido, né, no meu casamento. É claro que casamento cada um tem o seu e tem uma forma de lidar com o dinheiro de forma diferente, mas o que a gente faz é cada um tem nosso dinheiro é todo junto, mas tem um valor no mês em que cada um coloca em sua conta pessoal, não é a nossa conta conjunta, e cada um pode fazer o que quiser. Se meu marido quiser comprar tudo em bala, ele pode comprar e eu também, e ninguém vai dar palpite no outro. Então, desse dinheiro é onde eu tiro eu mereço sim. Quando me dá a louca, eu gosto muito de tênis, assim, então, promoção de tênis, quero! Aí eu vou lá e compro dentro do meu orçamentinho. Então, mesmo quando eu tenho um pequeno surto de consumo do eu mereço, é dentro do orçamento que pode. Então, se a gente tentar ficar dentro desse orçamento que você se deu mensal, sei lá, do jeito que você prefere fazer, não tem nenhum problema, aí a dopamina valeu a pena. Muito bom. Será que tem mais? Com certeza, eu estou curioso. Depois que eu mereço, as contas estão muito caras. E aí? A alternativa A... Tudo mais alto aí, ó. Luz, energia. Alternativa A. Chore debaixo do chuveiro por 30 minutos para relaxar. Olha... Eu faço isso, a conta estando cara ou barata. O chuveiro é um lugar. Letra B, reduza o consumo de água e energia elétrica. E letra C, use isso para puxar assunto na próxima reunião de família. Pera lá, vamos ver. Vamos avaliar aqui, tá, Cris? Eu acho que essa questão eu ia anular, porque eu ia marcar as 3 alternativas. Eu acho que chorar debaixo do chuveiro... Desde que seja no tempo ideal, porque senão se eu chorar muito tempo, a tua conta vai aumentar. Então, olha, se for, faça no tempo, enquanto você esfrega a cabeça, enquanto você lava o corpo, que você vai ficar um pouquinho mais a gastar energia e não vai ajudar o ambiente, tá? Reduz o consumo de água e energia. Mas será que a água e a energia é a dor que está latente? Você tem que ter conhecimento de tudo. Às vezes é muito, a fatura de cartão muito alta, e quando você vai ver Uber. Então, você né? vai gastar menos energia e está gastando no Uber. Agora, como eu creio que a família é uma grande empresa,
é a hora de puxar. Não, e aqui sim. a gente não tá falando do almoço de domingo na casa da sogra e falar das contas da sua casa. Não, é você, seu marido e seus filhos sentarem e resolverem, não é isso, Kathleen? Fazer um alinhamento. Então, na minha questão, a alternativa C é muito importante. Aproveite para chorar um pouquinho enquanto você lava a sua cabeça para não aumentar as contas. Aqui é onde entra eu mereço da Ana. Eu mereço. Eu mereço ficar debaixo do chuveiro meia hora. Tá gastando Gente, também. eu lembrei de uma coisa. As contas estão muito caras. Eu lembrei que meu pai sempre diz que não é que as coisas são caras, é que a gente que ganha pouco, porque se a gente ganhasse mais, daria para pagar. Boa renda extra. Aí, quando eu penso nisso, né? Sou pobre. Então eu me vejo chorando ali debaixo do chuveiro. Eu me enxergo assim. E aí, Kathleen? Dessas opções, a B, como vocês comentaram, ela tá muito específica. Às vezes não é o seu problema. Na conta não tá cara por conta da energia. Outros fatores aí, ou até realmente você tá vivendo já no que a gente chama de gastos essenciais, tentando viver com o mínimo do mínimo e mesmo assim não tá dando e vai precisar de uma renda extra. Então, nesse assunto, tem que juntar a família toda, então a resposta é a C. E sentar e falar, galera, não tá dando, a gente vai ter que aqui fazer um plano de ação, como que a gente vai fazer, né? Você, mesmo com 5 anos de idade, meu filho, agora nessa hora tem que ajudar a mamãe, guarda os brinquedos, faz isso e tal, para poder a gente envolver todo mundo nessa dinâmica familiar. Então, se não adianta um economizar e os outros não. Você conhece a palavra peditório? Não. Porque lá em casa era assim, a gente ia sair para ir no mercado com mãe e com pai, ia sair para ir no shopping, pai e mãe olhavam pra gente, eu e meus 2 irmãos, sem peditório. Não fica, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje não tem como, a gente vai para passear, vai tomar sorvete, mas não tem como comprar nada, combinado. Não deixa de ter como as crianças cooperarem ali também na questão da economia Isso, por familiar. exemplo, tem muito pai que leva o filho, por exemplo, para o shopping e não explica antes. Fala, filho, a gente está indo fazer isso. Você vai tomar um sorvetinho, não vai dar para a gente comprar o lanche inteiro. Não dá para comprar rap. E em todos os brinquedos e tudo. Não, o que a gente vai fazer é isso. E a criança já sai consciente de casa. Se você não tem essa conversa, a criança não entende. Ela acha que ela pode tudo, né? Que é só passar um papel lá, um cartãozinho e as Passa coisas o cartão, vão papai. acontecer. Uma dica, dona Maria, não me leve esses meninos com fome no mercado, dona Maria. Não Enche vá a barriga com de isso. cuscuz ou de açaí. Não vá com o sentimento na mão no shopping, porque você vai olhar o só é hoje e a senhora vai levar também. Então, se segure. Só se vive uma vez. Não, pare com essas frases. Vamos pedir para Renatinha. Renatinha, o que vem por aí agora? Conta o que o Carlinhos vai contar pra gente agora. Então, não consigo... Gente, esse é difícil. Não consegui nem terminar. Eu não consegui nem terminar. Fez um amigo Não meu consigo agora também. rejeitar um rolê. Gente, difícil. É complicado. Difícil, a gente se aperta pra ir, porque... Não tem como rejeitar. Nossa. Letra A, faça refeições e encontros em casa. Letra B, diga que só vai se os seus amigos pagarem. Boa, essa aqui é muito boa. Troca os amigos. Troque de amigos. Olha, esse negócio de ter amigos com um padrão de vida muito diferente do nosso também não deixa de ser uma questão. Eu escuto um podcast que tem várias histórias e tem muitas muito engraçadas de meninas que começam a namorar caras muito mais ricos ou o contrário e que quando vão nas reuniões de família ou conhecer os amigos sempre passam por algum perrengue. E não é vergonha, tipo, eu não sabia como pegar no talher. Mas é de não só preconceito, mas de perceber que os rolês são mais caros e de ter que passar no cartão de crédito, de repente parcelar um jantar, porque não tem condição de bancar aquele status, né, aquele padrão. Também é algo de prestar atenção. No meu caso, é porque eu tenho uma restrição alimentar e a Silvia cozinha muito bem. Então, a melhor refeição que eu vou ter Faz em casa. é na minha casa, porque não tem concorrência com a Silvia na minha casa. Porém, o meu filho gosta, a gente gosta de ir para um lugar. Agora, colocar no papel para saber quando e como, que é essa questão. Nem sempre eu consigo fazer a melhor decisão, né? Porque às vezes você está num lugar e a questão familiar, de agradar, né? Então, tipo assim, talvez eu tenha que melhorar algumas coisinhas nesse sentido, mas melhorei muito nessa questão de saber a hora certa e tal, porque eu gosto de proporcionar alguma coisa para eles. Claro. O sorriso deles, eu vou para o lugar, não como quase nada, né? É eles que comem. Mas ver eles bem, porque tem a ver com comemorar algumas coisas. Mas a fazer as refeições, encontros em casa... Eu fiquei tentada com a letra B, Renata. Você também não ficou, não? Então, na verdade, eu lembrei... Gente, eu tô lembrando de tanta coisa. Eu adoro comer fora. Eu gosto de cozinhar, mas eu adoro comer fora. E aí, quando vai chegando no final de semana...
Eu chego pro meu noivo e falo assim, eu quero tanto comer uma coisa diferente e a gente está tentando controlar o orçamento porque a gente vai casar. E ele olha para mim e fala, você sempre adora comer uma coisa diferente porque ele já sabe que eu quero sair para gastar. Então, realmente, é muito desafiador. E outra coisa, às vezes, eu realmente já me reuni com amigos, essa opção, faça refeições em casa, então, vamos comer aqui e aí a gente chega lá no local e só faz aquela, né, aquela social ali. Só que o problema é que, às vezes, você chega no local e se você não consome, você é constrangido por não estar consumindo. E aí fica aquela situação e às vezes você é até levado a comprar, a fugir do seu orçamento, porque se você não fizer, você fica ali numa situação constrangedora, gente. Olha. Vai ficar em casa é uma boa, hein? Assistir um filme, comer uma pipoca, rolê quase 0,800. Dessas 3 opções, você não precisa necessariamente trocar de amigos, a menos que seja uma amizade tóxica, algum outro problema não relacionado aí ao dinheiro. Às vezes é necessário. Aprender a dizer não também. E falar para os seus amigos pagarem, né? Não tem condição, Ana. Infelizmente, essa não dá certo. Eu queria essa. Eu queria essa. E aqui, no caso dessas 3 opções, o ideal seria tentar fazer em casa. Mas o que o Cris comentou é real, você precisa ter um orçamento para isso também. Kathleen, mas a minha vida vai ser toda assim na planilha? Pelo menos no começo, sim, até você entender a lógica de como funciona o seu orçamento e como você vai gastar. Porque eu, por exemplo, hoje, eu não fico anotando, eu não sei exatamente quanto que eu gastei em tal e tal aspecto. Porque eu não preciso anotar mais gasto por gasto, eu sei quantas vezes eu posso sair, até onde eu posso ir. Isso já está intrínseco, né, em mim. Mas quando a gente está começando essa jornada de educação financeira, é preciso botar tudo na ponta do lápis. Então, eu gosto de sair, a Renata gosta de sair, né? Então, vamos lá. Então, acho que 2 eu vou ficar em casa, 2 eu vou sair. Desses 2 que eu vou ficar em casa, não adianta também você se encher de delivery. Sim. Porque o delivery está super caro e às vezes dá no mesmo do que você sair. Então, você tem que ponderar. Não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, é uma pipoquinha, vou fazer talvez um sanduíche aqui com coisas do mercado e não pedir no delivery. Você tem que ir ponderando ponto a ponto. Eu sei que é difícil, porque dependendo do orçamento requer um certo sacrifício de você falar, eu não vou, mesmo eu querendo. Mas é assim, não tem o que fazer. Principalmente quando a gente tem um orçamento menor, a gente tem que saber o que é prioridade de fato. E esse é um aspecto até que eu queria tocar, já que a gente entrou nesse assunto, a gente precisa entender o que é prioridade para a gente. Porque senão a sociedade, esse mundo que a gente vive, decide o que é prioridade para a gente. E aí o que é prioridade para você não é prioridade para mim. Às vezes para a Renata é mais importante sair, comer, comemorar. E para mim é mais importante viajar, por exemplo. E aí eu fico indo em todos os rolês e eu nunca tenho dinheiro para viagem, que é o que na verdade me satisfaz, que é a prioridade para mim. Então cada um precisa pensar e parar. Não, peraí, o que é prioridade para mim? Eu estar com a minha família, eu estar com meus amigos, nesse caso é viajar, nesse caso é comer. Não, entre os 2 eu prefiro fazer isso e aí eu vou focar no que é importante para mim. E não o que o Instagram está me dizendo que é mais importante, não o que fulaninha está nas redes sociais tentando me vender, entendeu? E sem uma meta também a gente corre o risco de só gastar com coisas que dão prazer momentâneo e rápido, né? E a gente acha que é sempre barato, delivery. Não, mas é barato. Não é barato, soma todas as vezes que você pediu delivery no mês, dá um valor absurdo. Sim. Então, assim, as pequenas coisas, se elas são pequenas, de fato elas não têm tanta importância no todo. Mas essas pequenas juntas, quando você coloca na ponta do lápis, esse negócio de, quando você quer ser saudável. Não, mas é só um docinho aqui, só um docinho ali. Quando você vê, 3, 4 vezes na semana que você está comendo doce, e você não está atingindo o seu objetivo de ser saudável ou de manter a dieta. A gente realmente precisa botar na ponta do lápis, principalmente no começo, para a gente conseguir visualizar. Boa. Olha, eu acho que, Jeff, por conta do tempo, Cris, não dá mais para a gente continuar fazendo aqui, recebendo mais perguntas, até porque eu gostaria de deixar um espaço para a Kathleen divulgar o Saldo Extra, que está demais lá no YouTube. Vamos agradecer as meninas por terem estado aqui com a gente. Renato, obrigada por compartilhar sua história, seu sorriso, sua paixão por açaí e sua organização financeira, né? Obrigada, gente. É muito bom poder aprender com vocês também e ouvir as histórias. E aí, Cris? Vamos falar um pouquinho de saldo extra? Vamos demais. Então vamos fazer o seguinte. E aí, Kathleen, o pessoal de casa falou assim, mas essa moça é fantástica. Eu queria poder acessar. Onde é que eu acho outra? O meu marido não está aqui, né? Ele vai chegar agora à noite. Eu gostaria... E outra, eu tenho tantas perguntas
que eu gostaria de ter a Kathleen praticamente fracionada todos os dias um pouquinho, como se fosse um curso diário, como se fosse pílulas. Será que tem isso? Será que tem isso na Novo Tempo, Kathleen? Oh, com certeza tem, gente. É só acessar lá o canal do Saldo Extra, né? youtube.com/Saldo Extra ou no NT Play, ntplay.com/Saldo Extra. E tem o Instagram também, @Saldo Extra. E lá toda semana a gente tem um conteúdo novo sobre finanças. E claro, a gente é da Rede Novo Tempo de Comunicação aqui. Então é Finanças à Luz da Bíblia. A gente sempre vai abordar um assunto no dia e no final ou ali no meio a gente vai falar da palavra de Deus. Olha o Carlinhos aqui mostrando pra gente o que tem lá no NT Play, ntplay.com. É a nossa plataforma de streaming. Lá estão todos os programas aqui da Novo Tempo, os que passam ao vivo na TV. E também, gente, diversos conteúdos exclusivos para a plataforma. E hoje o Saldo Extra é um desses conteúdos, né? Isso, Kathleen, olha ali, que bonitinha. Saldo Extra. Isso aí a gente tem conteúdos também específicos, séries, por exemplo, investimentos para iniciantes, né? O que a Bíblia fala sobre dízimo. Estou vendo o Benfenati ali, né? O Felipe Benfenati gravou com você. Então, cada semana a gente aborda um assunto. Tema polêmico aqui, hein, Kathleen? É alugar ou financiar um imóvel. Não vou responder, você vai ter que ir lá assistir. Não, eu achei muito bacana a qualidade das thumbnails, as fotinhos ali com Você tá vendo? tema e O pessoal do NT Play manda muito bem. Fazer um trabalho incrível, então queria agradecer eles também. Inclusive tem gente aqui nos bastidores, né, tirando foto pra gente. Então, obrigada NT Play, obrigada pessoal da web aí da Novo Tempo. E como funciona a periodicidade dos episódios? Uma vez na semana, um por semana a gente tem. E aí eu já estou falando aqui com exclusividade, né? Daqui a alguns, acho que é mês que vem ou no outro, a gente também vai ter alguns episódios no formato podcast. Foi muito legal gravar. A gente gravou com gente de peso, então estou muito feliz. Conta mais, dá mais detalhes. Eu passei aqui, Acho que você viu, né? O cenário e tal, montado. Não, é que tem aqui na Novo Tempo, para você que já fez o tudo e teve a oportunidade de conhecer, no nosso prédio mais novo, que a gente chama de prédio interativo, tem tipo um aquário assim no centro do andar do térreo, né? E esse aquário, né, esse estúdio ali, foi todo preparado. Eu vi a Kathleen passeando por ali. Agora eu quero que ela me conte mais. O que tem nesse podcast que está vindo? Isso, a gente fez uma série agora no começo, para iniciar, né, para lançar o projeto de 5 episódios com 5 educadores financeiros, né, do Brasil e outras pessoas também dando, tipo a Renata, assim, dando a sua experiência pessoal, e a gente conversa sobre vários assuntos. Aí a gente conversou sobre dízimo, conversou dívida, conversou sobre investimentos, conversou sobre como crescer profissionalmente também, sem deixar as finanças de lado. Então vai ter essa série nova aí, acho que vai ser bem legal. Você viu aí, né, que aqui na Novo Tempo a gente fala de dinheiro e assim como todos os outros assuntos, à luz da Bíblia. Não é à toa que dinheiro é uma das palavras que mais aparece na palavra de Deus, porque Deus realmente se importa com o que a gente faz com o dinheiro. Não porque Ele quer o seu dinheiro, não é assim que funciona, mas porque os recursos que Ele dá podem levar a gente para mais perto dele ou nos afastar dele, né? Os nossos recursos têm tudo a ver com a nossa felicidade aqui e com a nossa vida eterna. Agora o pessoal de casa deve estar perguntando aí, me diz uma coisa, um negócio que vai ter podcast, tem dicas de tudo que é tipo de perguntas especiais, uma plataforma de streaming. Deve ser um valor muito caro para acessar o NT Play, para ter acesso. Tem que ter uma assinatura. Tem que ter uma assinatura, né, mensal, paga no boleto. Como é que funciona, Kathleen? Claro que não. Se a gente nem nos cursos que a gente oferece aqui, a gente vai cobrar pelo conteúdo de finanças, claro que não. Então, é totalmente grátis, tanto na plataforma do NT Play quanto no YouTube. E tem também a revista que foi feita pelo Toninho, né, Tostes, o apresentador anterior do Saldo Extra, que é Educação Financeira à Luz da Bíblia, que também se aprofunda nesse assunto. E quem quiser também é novotempo.com/escola bíblica, que é o mesmo link que eu acho que vocês oferecem a revista lá, e também tem mais conteúdo. Então, assim, toda a rede Novo Tempo, nosso único objetivo é levar o conhecimento para as pessoas, e isso a gente faz de graça e com prazer. Fantástico, Kathleen. Muito obrigada por ter vindo, por ter participado aqui com a gente. E você aí de casa que está assim, precisando do intensivão para se curar do GSP, maratona o Saldo Extra na internet e depois fica aí fazendo a manutenção com um episódio por semana, tudo de graça. Bom demais. Kathleen, muito obrigado por ter vindo aqui. Agradeço também o pessoal da web, do NT Play, que faz um trabalho riquíssimo com você. Que Deus continue te abençoando nessa missão aí. Renatinha, você sabe que você é uma carinhosa por demais e você tem uma leveza, você é muito verdadeira quando você conversa. Eu tenho certeza que você chegou bem pertinho do nosso telespectador, que você traz essa naturalidade, né, que é evidente no teu sorriso, no teu coração. E que bom, né, que você está aí firme e forte nas questões financeiras. Se puder fazer um pix para mim. Por favor. Pela risada, ele já está preparado aqui pertinho da gente. O Lucas, com a parte 2, hashtag. E aí, Lucas, você ainda está merecendo, Lucas?
Eu quero dizer que teve dinâmica ali, algumas questões que eu falei todas as alternativas. Mas claro, Pedir com pros calma. amigos pagarem, inclusive. Não, né? com certeza. Inclusive, a gente falou um pouquinho sobre o NTP. Eu tô com o meu aqui, ó. Já tô de olhinho, vendo certinho aqui os episódios. Então você de casa também pode se ligar. Tá aqui, ó. Tem os temas aqui Olha, que aqui certinho, já tá por tudo. lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui a gente estava falando aqui, ó. Mandou. Tá na mão. E outra, não pago nada por isso, tá certo? Economizar, continuar no clima do programa, aprendemos demais hoje. E, inclusive, continuar economizando, porque no próximo bloco vou dar algumas dicas para vocês aí, aproveitar o final de semana sem pagar. Tem coisa super legal chegando, tá certo? Mas daqui a pouquinho no hashtag depois do intervalo, então não sai daí. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, aprendendo a lidar com as finanças e a gente quer que você fique muito bem. Estamos aprendendo juntos, né? Todo mundo tem suas dificuldades, não perder a esperança. No bloco anterior, a própria Kathleen falou sobre o pastor Toninho, né? Antônio Tostes, nosso diretor da rede aqui, que tem um material, produziu um material muito bacana junto com você, que é Anjo da Esperança, né? Porque esse material vai para sua casa de graça, já foi pago, um guia. É a revista Esperança, com um tema muito especial. Olha que bacana, está aqui na minha mão. Vai para sua casa de graça, revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Aí você deve perguntar, Cris, quando a gente fala de finanças, né? A gente fica meio assim, será que é problema ter dinheiro? Outra, essa questão de sonhar. Como é que a gente sonha à luz da Bíblia? Como é que eu saio do vermelho? Eu gostei demais, eu vou acompanhar o Saldo Extra. Quero esse guia para minha casa. Eu quero poder também falar de algumas coisas que eu não tenho nem noção do mercado financeiro. Outra, como é que eu organizo uma lista das entradas e saídas? Aqui tem uma tabela para você usar. Tem mais de 30 temas didáticos, tudo para você poder trabalhar, né? Como sair do vermelho, como sonhar com Deus, como olhar o dinheiro e colocar no lugar certo para ser uma bênção, à luz da Bíblia. Vamos ligar? Vamos fazer o seguinte, você pode pedir no nosso WhatsApp, que é o 12982444449. Está passando aqui, tá? O WhatsApp é o 12, é o DDD, 982444449. Manda assim, quero a revista financeira, quero a revista financeira à luz da Bíblia. Aí você vai receber um link para você clicar e você fazer um cadastro com o seu nome completo, CPF, endereço com CEP. Pronto! A gente guarda os seus dados, tá? Com a Lei de Proteção de Dados ao Novo Tempo. Fique tranquilo e vai pelo correio. Paga o correio? Não! Tudo de graça, graças ao projeto Anjos da Esperança, que possibilita você a ajudar a sua família, o seu filho, enfim, tá bom? Presentão para você, ó, vai para sua casa, já vai enviar. Inclusive, presente também agora é aquela pílula especial que só tem no Entre Família, Ninha. Só aqui a gente fala de casamento saudável com orientações preciosas em apenas 2 minutos. E hoje é uma revelação bombástica que a Adilene tem para fazer para você sobre amor à primeira vista. O que será que vem aí, hein? Pode rodar. Olá, o meu nome é Edilene Ebinger e eu sou terapeuta de casal. Em parceria com a TV Novo Tempo e o programa Entre Família, a gente está aqui para trazer algumas dicas importantes de como desenvolver um casamento saudável. E na dica de hoje eu vou falar sobre a construção do amor. É isso mesmo, alguns pensam assim, eu amei assim que eu vi. Não, isso é atração. Não existe amor à primeira vista, porque o amor é uma construção demanda tempo. Quanto mais forte, quanto maior o prédio, quanto mais estruturado você queira o prédio, mais tempo você leva no alicerce, no fundamento, na fundação desse prédio. O amor também. Quanto maior o amor, quanto melhor, quanto mais durável, mais você vai ter que investir na construção. Dilene, como eu invisto na construção? Essa é uma pergunta recorrente. Durante esses 25 anos de trabalho como terapeuta, eu escuto frequentemente. Por isso, eu fiz o livro 365 Maneiras de Amar. Aqui você tem dicas práticas, baseado, sabe em quê? Baseado numa equação sobre a construção do amor. Se constrói o amor gastando 20 minutos por dia com seu cônjuge, 2 horas por semana e 2 finais de semana por ano, com exclusividade.
Essa é a dica mais importante que você vai ter para construir o seu relacionamento. 20 minutinhos por dia, checando como você tá, como foi o seu dia, o que você sentiu, qual foi a sua experiência no dia de hoje. Coisa simples, 20 minutinhos. 2 horas por semana, algo mais elaborado. Um passeio no parque, fazer um alimento juntos, andar de bike, fazer uma caminhada, algo que envolva um pouco mais de tempo juntos. E depois, 2 finais de semana por ano. É o mínimo, tá, gente? Você pode tirar mais, mas 2 finais de semana é o mínimo por ano para estar só os dois. Sem filho, sem cachorro, sem papagaio, sem sogra, sem ninguém em volta. Só o casal no final de semana muito especial. Não precisa ir para um hotel se você não tem recursos financeiros para isso. Pode ser na sua própria casa, mas vocês envolvidos em atividades que os dois possam fazer juntos e que cresçam fazendo. Preciso dizer para você que a prioridade precisa ser o cônjuge. Família é muito importante, filhos são fundamentais, mas lá no finalzinho, bem no finalzinho, é com ele que você termina a vida. Então, construa um relacionamento saudável que vai ser uma bênção para você. Amor é uma construção. Bom demais, Aninha. Né? Essas pílulas fazem total diferença, são dicas primordiais. Eu digo para você que esses 2 minutos passam tão rápido, mas são intensos no seu recado. Então, e a gente falou tanto de pílula hoje, né, para curar do GSP, enfim, essa daqui vem para ajudar a gente com uma compreensão meio errada que a gente tem sobre o que é relacionamento saudável, né? Se apaixonar, enfim, conhecer alguém, tipo, nossa, ali à primeira vista, não necessariamente isso quer dizer que você ama a pessoa. O amor vem com o tempo e com o investimento, não é só o tempo não, que tempo não resolve nada, mas o investimento que é feito ali naquela relação que constrói esse vínculo saudável que vai aí pro resto da vida. Tem gente que inclusive confunde, né? A paixão te tira do chão, te tira da razão, tem gente que troca a família por paixão e o amor é muito mais concreto. E é claro que é uma plantinha, né? Você estava falando, desde quando é pequenininho, semente é amor, precisa de construção para você colocar, né? Você vai plantando, regando. Por isso que precisa de construção, porque senão definha, né? Enfraquece, esfria. Ela falou aí 2 finais de semana por ano, pelo menos para o casal ter aí para fazer um passeio sozinho, sem envolver filho, enfim, deixar as crianças com alguém, investe nisso, porque a gente está falando aí de um vínculo de uma vida e você vai querer chegar depois que os filhos saírem de casa e chegar ali a fase do ninho vazio, você vai querer chegar nela conhecendo quem é o teu marido, a tua esposa, sem ficar com aquela sensação de quem é tu, cara pálida. Opa, o que você está fazendo aqui? É? Falando em conhecer, você sabe que a gente tem que ter informações especiais. E o Luquinhas hoje dividiu, né? Você já está bem antenado com a previsão do tempo e tal. É de passeio. É passeio. É de rolê? Sim, rolê. Gratuito. Então, legal, esse é o bom. gente. Então, Luquinhas, como que funciona esse rolê para o povo que está em casa? Bom demais continuar aí nesse clima do programa, pensando realmente em como economizar. Às vezes a gente realmente não merece tanto. Hoje eu aprendi bastante coisa também, mas ó, pessoal, fica tranquilo que eu tô bem tranquilo com isso, tá bom? Olha só, tem algumas agendas aqui para passar para você, você que está pensando que vai fazer no final de semana, então no hashtag também vamos ter um espaço para isso, para poder dar algumas informações para você sobre isso. Inclusive, se você de alguma região do país lembrou de alguma coisa, quer mandar, quer sugerir, pode mandar para a gente, tá certo? Vou ficar de olho em tudo que você está falando. Me segue nas redes sociais, lá pode mandar que eu também respondo por lá, tá certo? Então a primeira agenda de hoje vem de Curitiba, que tem atividades de graça para toda a família em algumas praças. E eu encontrei muita opção no próprio site da prefeitura, eu pedi para jogar aqui na tela. Eu fui lá, estava pesquisando, lendo, eles deram diversas atrações que você não vai pagar. Agora, essa aqui, Lazer no Parque, me chamou bastante atenção. Ela acontece aos domingos, das 2 até às 18 horas. São em vários pontos da cidade, em várias praças. Eles colocam as informações certinho. Tem um parque aqui, Lagoa Azul, Parque do Lago Azul, Parque Náutico, passeio público, o Parque Birigui. Eu já visitei, já fui para lá, gosto bastante de Curitiba, já visitei esses lugares e gostei demais. Agora imagina um domingão com a família, leva o filho, a família toda para poder curtir nesse lugar totalmente de graça, você não vai pagar. Mas Lucas, o que acontece por lá? Tem brinquedos, olha aqui, ó, eles colocaram, são disponibilizados jogos gigantes, tênis de mesa, cama elástica, além de festivais esportivos, desafios para todas as idades e nesses espaços aqui que estão realmente no site da Prefeitura. É só procurar a Prefeitura de Curitiba, lá você encontra esse tipo de evento e outros também, e sem pagar nada. Agora, dando uma viajada para uma outra região, para um outro estado, bora para São Paulo, você curte aqui um domingão na Paulista, eu sempre que eu posso estar um tempinho por lá, corro para lá, tem bastante opção do que fazer, do que eles fecham a avenida por lá, o que acontece também. Por lá tem o Bike Kids, que é um desenvolvido para levar crianças de até 8 anos para conhecer pontos
da cidade, pontos turísticos e tudo áudio guiado. Eu também entrei aqui no site que é responsável por isso, ó, biketoursp.com.br. Lá você consegue fazer a inscrição para o seu filho poder participar e ele vai conhecer alguns lugares da cidade. Aí você pode ficar pensando, poxa, eu queria tanto acompanhar meu filho, só ele vai poder ir? Aí é que tá. Vai ser disponibilizado também para você, pai, que vai estar ali com a sua criança, poder também fazer um passeio. Vai disponibilizar uma outra bike para adulto um pouquinho maior, para você também seguir ali com ele, conhecendo alguns pontos da cidade. Você vai entrar no site, você vai se inscrever, escolher o horário, ver a disponibilidade. E é sempre pedir para chegar um pouquinho com antecedência, para chegar pelo menos uns 30 minutos antes do combinado. E também, pessoal, poder ajudar uma ação super legal, levar 2 quilos de alimentos não perecíveis para você poder ajudar. É super legal, vai conhecer alguns pontos da cidade. A Avenida Paulista, que é um ícone ali, um marco da cidade, vai estar fechada realmente aos domingos e você vai poder conhecer um outro passeio e você não vai pagar. Agora imagina, as crianças por lá passeando, conhecendo cada ponto da cidade e você só ali um pouquinho de longe, admirando também, vendo como é legal. Temos mais uma dica, vou subir agora para o Rio de Janeiro, porque por lá é o seguinte, ó, tem agenda cultural nessa dica super legal que é no parque que agora chama Glória Maria. Eu tenho até o site aqui, eu também fui no site da prefeitura. O que acontece? Vão receber artes, portas abertas com poesia, lançamento gastronômico, tudo por ali. Esse é um parque super legal, também a entrada você não vai pagar por lá. E lá o que eles vão levar são algumas amostras, tem também gastronomia, você vai conhecer um pouquinho mais da gastronomia por lá. E tem um outro ponto que eu achei super legal, que eles vão montar algumas barraquinhas por ali, de alguns comércios da região. Então, o pessoal que geralmente não conhece, que vai lá só para visitar, vai conhecer um pouquinho também dos comércios da região ali, comidas típicas da região nesse lugar. Começa agora no final de semana e vai até agosto. Então, você já pode pensar, até o dia 6 de agosto, pode se planejar, ir para lá. E outra, o lugar por si só é muito bonito. A gente tem só realmente uma foto aqui do site que eu peguei. Pode até colocar, esse é só um momento. Além de você conhecer, ter as interações por lá, o próprio lugar compensa demais, ter uma vista super bonita e você também não vai pagar por isso. Tenho essas regiões, essas dicas hoje, e claro que ao longo do tempo, ao longo aqui do hashtag, eu venho trazendo outras informações para vocês, outras dicas. E lembrando, você lembrou de alguma coisa, quem sabe quer divulgar por aqui, alguma ação que vai acontecer na sua região, pode mandar que eu vou estar de olho e quem sabe, ó, tá aqui no hashtag. E aí, Cris, Aninha, curtiram aí? Eu quero saber por onde é que manda. Por onde que manda a mensagem, Lucas? Pode mandar nosso próprio número, é o 983150249, vou estar de olho por lá. E se você nas redes sociais também me segue por lá, quer mandar, Lucas, eu tenho você aqui, eu te sigo, quero mandar, pode mandar que eu respondo por lá, a gente vai conversando e logo, logo aqui no hashtag, tá certo? Só ficar ligadinho. Bom demais, hein, gente? Esse hashtag tá chique. Tá chique, tá chique demais. Olha, muito variado, entra no começo do programa, tem a previsão do tempo, as coisas estão acontecendo, você está ficando sabendo em primeira mão. Sabe aquele negócio assim que é informação de qualidade. Caiu como uma luva aqui no programa Entre Família, igual você aqui sentado nesta cadeira, para a gente poder fazer o pulo do gato, Cris. Você que gosta, chame você a vinheta. Olha, agora vamos ao nosso pulo do gato. Do vovô aqui quando ele apresentou. Gostou? Não só ele gostou, como ele chamou um quadro novo. Como é que Chama Você Chama Você Mesmo. Verdade, lembro. Verdade. Olha, muito um quadro novo, só faltou. Mas eu acho que ele fez até vinheta. Ele ficou muito feliz de chamar ele mesmo, que ele fez uma reportagem, né, na gravadora. Chamou. E ele chamou ele mesmo na tela. Falou, tem um sonho. Realizou um sonho. Bacana, hein? Fofinho, Bacana. né? Vou ter que voltar, né? Uma hora que eu possa estar aqui também pra gente estar junto e tal. Eu já tô sabendo que ele gravou com o Luquinhas. Gravou, né? Super legal, cara. Vem muita coisa legal por aí, pessoal. Vovô é gente boa demais. Tanto que lá no começo, ele mesmo que explicou que era o hashtag. Olha aí. Me ajuda? Com certeza, meu. Não, espertíssimo. Ele só dormiu um pouquinho aqui na cadeira, mas normal da idade, Isso que até gostou do momento da soneca, eu acho que faz parte, né? Agora, vou ao meu pulo do gato aqui. Vai. Seguinte, creio que o conhecimento liberta, né? Então, eu acredito que quando você está com dívidas, com problemas financeiros, às vezes não é só ter mais dinheiro. Você tem que buscar o principal recurso, que é como você vai lidar com o dinheiro e tal. A Bíblia fala muito disso. Achei muito bacana a Novo Tempo ter no NT Play algo tão robusto com a Catherine e, ao mesmo tempo, uma revista para as pessoas, para que elas possam ser felizes em todas as áreas, né? Não prejudicar o relacionamento, quebrar um ciclo de informação para os filhos. Fiquei muito feliz da Novo Tempo ter esse amparo bíblico em todos os conceitos, principalmente em questões financeiras, para ajudar várias famílias. Muito bom. E tu, Lucas?
Eu gostei bastante porque, para mim, o ponto principal foi essa questão de que, geralmente, tem gente que associa o dinheiro com problema. Mas a gente tendo a informação realmente, a gente pode associar com boas coisas, como gastar, devo gastar, não devo gastar, o momento, como que eu vou utilizar. Ele não precisa ser utilizado com um problema, para mim é uma dificuldade. Então a gente viu realmente hoje no programa, que eu mais fiquei atento ali, vendo as questões das dinâmicas, o ponto realmente, a informação, como ela pode ajudar. Então aquilo eu guardei, eu felizmente estou tranquilo quanto a isso, as informações vieram realmente, deixa eu pensar um pouquinho mais sobre isso daqui, será que eu mereço realmente isso aqui? Mas é legal, a gente tendo informação, a gente realmente consegue utilizar da boa maneira. Pra mim, o que fica é que, assim como comida, às vezes, gente, a gente corre o risco de comer as emoções. Então, a gente está com raiva, a gente come. A gente está triste, a gente come. E a gente pode estar gastando as emoções também. Então, a gente gasta para poder não ficar mais triste, gasta para poder descontar uma frustração que teve no trabalho. E enquanto essas emoções forem gerindo os nossos comportamentos, a gente está vendido, a gente está sequestrado. Então, eu acho que se a gente percebe isso, e como a própria Kathleen falou, o fato de eu ter sido criado de uma determinada maneira pode dificultar que eu desenvolva um novo comportamento, mas não determina. Então, não é um destino que meu pai, minha mãe, meus avós eram descontrolados, eu também vou ser. Não, eu vou ser se eu permitir. Eu vou ter um pouco mais de trabalho, mas eu posso assumir responsabilidades enquanto adulto, me conhecer e fazer diferente. Benção, benção. E esse pulo do gato veio para dar, muito sabe legal. aquele negócio, matar a boca do saco no final, assim, ó, exato. deixar geradinho ali. Então, ó, o pulo do gato foi o pulo do gato do programa, né? Benção. E eu, inclusive, agradecer, Luquinhas. Tamo junto, que Top Deus te demais. abençoe, tá? Prazerzaço com vocês sempre, viu? De verdade. Segunda-feira a gente vai estar de volta, hashtag também sempre com muitas novidades, pegando pãozinho quentinho, compartilhando com todo mundo. Segunda-feira, Cris, um assunto assim, um assuntaço. Sabe aquela sensação, nossa, meu auxílio-desemprego já está acabando, alguns até já foi, todas as parcelas, e eu ainda não consegui um emprego novo, o que eu faço? Gente, mais um programaço para ajudar você. Como me destacar seu ali com o meu filho, currículo, entrar no conseguir mercado de aquela trabalho, vaga. como preparar, estou fora do mercado. E agora, calma, às 2h30 da tarde a gente vai encontrar você. Aninha, Bom demais, tamo hein? junto, hein? E o que vem agora na grade da TV? Ó, tá chegando aí o Vídeo de Saúde para você, para te dar muitas dicas. Um beijo, um feliz sábado para você na companhia de Deus. Feliz Grande abraço. sábado, bom descanso, aproveita o tempo com a família, com o Papai do Céu. Descansar faz parte, hein? Você não é uma máquina e beba água, que não é um cacto também, não. Meu cacto morreu de sede, inclusive até cacto precisa de água. Beijo. Tchau, tchau.